Bom dia, queridos, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui na oração da madrugada, poderosa presença do Senhor. Estamos iniciando um novo mês, estamos iniciando o mês de outubro, o mês 10. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito do que nós ministramos nos dias de jejum, no 10º dia, para consagrar este mês de outubro. E quero dar um bom dia a cada um dos que já estão adentrando aqui nessa poderosa transmissão. Daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso tempo de oração. E antes disso, quero dar um fundamento, uma base sólida com a leitura da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês Colossenses, capítulo 1, uma carta de Paulo aos Colossenses, aos irmãos da cidade de Colossos. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois ele foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu,
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, os santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que ressalta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, diz o apóstolo, me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém. Palavra do Senhor, que assim seja também na nossa vida, que nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, sempre no poder da sua força, sempre no poder da sua graça. Isso que Deus requer de mim, requer de você, que sejamos autênticos em nossa vida cristã, que tenhamos um testemunho excelente, um testemunho de poder, um testemunho de graça. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Vamos ter nosso tempo de oração nesse momento. Vamos pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos clamar ao Senhor. Hoje é 1º de outubro. Hoje inicia-se uma nova, digamos assim, um novo mês. Nós vimos que setembro foi um mês extraordinário, um mês sobrenatural. Vimos que no mês de setembro Deus abriu as portas. Eu quero que você saiba que entre mês de setembro e início de outubro ainda estamos sob a celebração da festa das cabanas, da festa das colheitas, que é a festa de tabernáculos, onde nós apresentamos a Deus as nossas colheitas e onde nós temos o poder de ver o nosso campo cheio para ser colhido. Amados, pela fé, você e eu precisamos crer de que nossos campos estão prontos para a nossa colheita. É preciso ter essa visão espiritual, é preciso ter essa visão sobrenatural, para que através da fé em Deus possamos trazer para o mundo natural e viver no mundo natural como resultado dessa colheita na fé. Trazer para a nossa vida espiritual, trazer para a nossa vida natural, para vivermos nesses dias, tempos de crise, tempos difíceis, mas também tempos de grande abundância da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém, amados? O Salmo 122, deixa eu encontrar aqui, o Salmo 122, ele dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Ou seja, a tua vida, a tua casa, a tua Jerusalém, pela fé, ela já está construída, você já se encontra dentro de suas portas. E
a cidade de Jerusalém espiritual na sua vida, ela já está construída como cidade firme, estabelecida. Ou seja, tudo que Deus prometeu já está estabelecido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Portanto, despertemos os nossos olhos espirituais, como disse Eliseu, quando orou pelo seu servo. Senhor, desperta seus olhos espirituais, para que vejam que são mais aqueles que estão conosco daqueles que estão contra nós. E nesta manhã, a minha oração por você é de que Deus desperte teus olhos espirituais no mês de outubro, para que você veja que são muito mais aqueles que estão ao nosso favor daqueles que estão contra nós. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro este mês poderoso, mês de outubro, o mês 10, o mês de fechamento de uma década. Senhor, nós declaramos sobre a sua vida que será um mês extremamente produtivo, será de porção dobrada. Nós anunciamos no início deste ano, de que o ano 2020 seria a porção dobrada. E mês 10 também significa 5 mais 5. 5 mais 5, porção dobrada, 10. Ele se fecha um ciclo. Por isso, amados, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas tenham esta visão. Ainda o texto de Salmo 128 diz: orem pela paz em Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e seguranças nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Ou seja, declare paz sobre sua casa. Ore pela sua casa. Ore pela sua Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? É a sua família, é a sua casa, é a sua igreja, é a sua empresa, seu trabalho, a sua Jerusalém. Ore pela paz. E aqui o texto diz: vivam em segurança aqueles que te amam. Diante de tantas adversidades, diante de tantas lutas, diante de tantas provações, vivam em segurança aqueles que te amam. Eu declaro isso sobre sua vida, que você vai viver em segurança, que você está escondido sob as asas do Altíssimo, onde você está em descanso não de estar sem fazer nada, mas está sob a guarda, sob a proteção de Deus na sua vida. Portanto, amados, nesta manhã, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor pela nossa Jerusalém, da sua família nesse dia. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar e clamar ao Senhor pelos seus filhos. Amados, precisamos preservar a vida da nossa família. Muitas vezes, pelas circunstâncias, pelo trabalho, pelo tempo escasso, pelas outras situações que demandam a nossa atenção, muitas vezes esquecemos a nossa casa, esquecemos a nossa família, esquecemos os nossos filhos, esquecemos do nosso próprio descanso, do nosso próprio lazer com a nossa família. Depois vem doenças, vem enfermidades, depois vem situações adversas em função dessa falta de separar esse tempo para a sua família. Seus filhos começam a ficar rebeldes, seus filhos começam a ficar desobedientes, seus filhos começam a fazer coisas indevidas. Portanto, amados, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para a nossa Jerusalém nesta manhã. Vamos olhar para a nossa Jerusalém, que é a nossa igreja também, a nossa igreja local. Devemos amar a nossa igreja local, devemos amar o local de culto, aquele local, devemos amar, devemos declarar: Senhor, nós queremos estabelecer os fundamentos da nossa casa espiritual, fisicamente, naturalmente falando. Nós queremos aquele lugar, nós queremos, Senhor Deus, adquirir, Senhor Deus, com a riqueza
que o Senhor já nos deu e que nós precisamos tomar, que nós precisamos trazer à existência daquilo que não está como se já estivesse na nossa vida. Portanto, amados, vamos orar pela nossa Jerusalém. Vamos orar porque na nossa Jerusalém está a paz, na nossa Jerusalém está o alimento, está o cereal, está o vinho, está a alegria, está a manifestação do poder de Deus, está a cura para a nossa família. Amém, amados? Vamos então ter esse momento de oração. O texto também diz, no versículo 5, diz assim: lá estão os tribunais de justiça. Lá estão os tribunais de justiça. Ou seja, é o lugar onde eu posso praticar a justiça de Deus. É o lugar onde eu posso viver o reino de Deus. Aleluia! Que coisa tremenda esta palavra. Em nome de Jesus, que possamos ter esse momento de oração agora e que possamos clamar ao Senhor, orando pela salvação da nossa casa, da nossa Jerusalém. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Senhor, nesta manhã nós declaramos a Tua soberania sobre a nossa vida. Colocamos diante de Ti, Senhor, perguntas como: quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? E a Bíblia diz: aquele que é íntegro, aquele que tem uma conduta casta, perfeita, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. A Bíblia diz: aquele que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante, não lança calúnia sobre o seu próximo. São essas pessoas que subirão ao monte do Senhor, que entrarão na presença do Senhor e levantarão suas mãos santas, puras, imaculadas. Tua palavra diz: aquele que rejeita o pecado, aquele que rejeita a iniquidade, aquele que honra aos que temem ao Senhor, aquele que mantém a sua palavra, aquele que faz seus votos e cumpre diante do Senhor. E a palavra ainda diz: mesmo quando este sai prejudicado, ele cumpre com a sua palavra. Homem digno de toda confiança, que não empresta seus ouvidos para ouvir as falácias, para ouvir as circunstâncias, o barulho do mundo, mas que tem seus olhos unicamente para o Deus da nossa salvação. Por isso, nesta manhã, Senhor, oramos pela proteção da nossa casa espiritual, da nossa casa natural, da nossa família, da nossa Jerusalém. Pois nós nos refugiamos em Ti, Senhor. Por isso declaramos que Tu és o nosso Senhor. Não tenho outro Deus senão somente a Ti, Senhor. Senhor Deus, nós, diante de grandes sofrimentos que ocorrem, diante de tantas outras situações, e muitas pessoas, em função dessa pandemia, em função dessas crises instaladas, mesmo antes da pandemia, o mundo já vive em crises constantes, e as pessoas nessas crises recorrem a outros deuses, mas nós nos gloriamos no Senhor, nós recorremos ao Senhor, o Senhor que fez céus, fez a terra e tudo que neles há, o Senhor que fez as estrelas, o Senhor que conhece cada uma delas e as chama pelo seu nome. Senhor Deus, nós, Senhor Deus, não participaremos dos sacrifícios desses homens maus, perversos, que negam a existência e a obra da cruz de Cristo.
mas nossos lábios mencionarão a palavra do Senhor, mencionarão a grandeza do Senhor e declararão de que Deus é conosco, de que Tu és a nossa porção, de que Tu és o nosso cálice, de que Tu és aquele que o futuro, de que toda proteção e toda provisão sobrenatural vem de Ti, Senhor, porque Tu és a fonte do cereal, a fonte do vinho, a fonte da alegria, a fonte da proteção, a fonte da vida, da essência da vida perfeita. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós bendizemos o Senhor. Bendiremos ao Senhor, o Senhor que nos aconselha, o Senhor que nos ensina, que transforma o nosso coração, o Senhor que desperta os nossos olhos para ver que são muito mais aqueles que estão conosco, daqueles que estão contra nós. Por isso, Senhor, o nosso coração se alegra e no íntimo nós exultamos ao Deus da nossa salvação, porque nós podemos repousar tranquilos, podemos adormecer tranquilos, podemos ter os nossos sonhos, podemos ter o nosso descanso, podemos saber que podemos descansar, porque enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, preparando, planejando um dia de vitória, um dia excelente, um dia de graça, um dia de poder, um dia de experimentar aquilo que é grande, aquilo que está oculto, que venha a ser revelado para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é aquele que nos abandona, não é aquele que nos abandona, mas o Senhor sempre nos estende sua poderosa mão para nos acolher, para nos abraçar, para nos levantar, para nos animar, para separar, para afastar o perigo na nossa vida. Deus, faça-nos conhecer a vereda da Tua palavra, a vereda da Tua vida, da Tua alegria plena, da Tua presença eterna. Senhor Deus, faz-nos assentar nesses lugares, Senhor Deus, de governo, lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme diz a Tua palavra. O Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Pai, para que nós possamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que o Senhor nos incumbiu para realizar a obra do Teu reino, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, ouve a nossa oração, Senhor. Prova, Senhor Deus, o nosso coração nesta manhã. Examine, Senhor. Sonda-nos, para que conheçamos o Deus da nossa salvação. Para que os nossos passos sejam firmes nas Tuas veredas, que os nossos pés não escorreguem em nenhuma iniquidade, que os nossos pés não escorreguem em pecado, mas que possamos caminhar em santidade diante do Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor responde a nossa oração. O Senhor se inclina, atenta para os nossos ouvidos, para ouvir a nossa oração. Portanto, nesta manhã, neste mês de outubro, mostra-nos as maravilhas do Teu amor. Mostra-nos como que com Tua mão direita Tu nos salvas, Tu nos redimes, Tu nos levas a um lugar seguro. Sim, Senhor, nós buscamos em Ti a proteção contra todas as ameaças que o inferno nos dá todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, nos perseguindo, Senhor Deus, atentando, Senhor, contra a nossa fé, influenciando com incredulidade, influenciando, fazendo-nos ver somente os problemas da vida, fazendo-nos caminhar somente entre espinhos e pedras. Mas a Tua palavra diz que o Senhor dará ordens a Seus anjos para que nos levem em Suas mãos, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Senhor, nesta manhã, protege-nos como a menina dos Teus olhos, esconda-nos à sombra das Tuas asas, Senhor.
Oh Deus, livra-nos das mãos e dos maus pensamentos dos ímpios que nos atacam com violência, dos inimigos mortais que nos assediam todos os dias, que nos cercam. Oh Deus, eles fecham o coração, Senhor Deus. Com corações insensíveis, atentam contra nós. Com sua boca falam mentiras, falam com arrogância. Mas nesta manhã, Senhor, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Confronta-os, derruba-os. Todo espírito de desânimo, todo espírito de torpeza mental, todo espírito que vem para nos desanimar, que vem para nos desfocar do nosso propósito, derruba-o, Senhor, nesta hora. Confronta-o, Senhor Deus, com tua espada, a espada do Espírito. Livra-nos, livra-nos. Oh Deus, estende teu braço forte, assim como o Senhor estendeu sobre José. A tua palavra diz, e a mão do Senhor estava com José. Assim também, pelo poder do teu Santo Espírito, estende a tua mão sobre a nossa Jerusalém nesta manhã. Estende sobre a nossa casa, estende sobre a nossa vida, estende sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos. Pai, que possamos criar nossos filhos segundo a obediência ao Senhor. Assim como Cristo diz a tua palavra, e o menino crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e também diante dos homens. Que assim seja, nós também possamos crescer diante do Senhor, diante dos homens, em graça e em sabedoria, sendo mais íntegros, sendo mais totais, mais plenos no poder de Deus, na autoridade do Senhor Jesus. Que assim seja a vida dos nossos filhos. Senhor, nós oramos abençoando cada um dos nossos filhos espirituais, da nossa casa espiritual, da nossa Jerusalém. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que estejamos assentados nesses lugares celestiais. Senhor Deus, tira a mentalidade de pobreza, tira a mentalidade de miserabilidade, tira a mentalidade de torpeza, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a graça, faz-nos ver onde nós estamos posicionados através de Cristo Jesus. Fomos resgatados das trevas e estamos no reino da luz. Fomos resgatados do pecado e agora nós estamos em santidade. Fomos resgatados do fogo maligno que nos queimava para nos consumir, mas agora nós temos o fogo do Espírito Santo para nos alavancar e nos levar para desfrutar da presença, da glória e da autoridade que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã, Senhor. Ah, Pai, faz-nos justiça, Senhor. Faz justiça, Senhor, faz justiça. Aqueles que precisam de justiça nesta manhã, Senhor. Faz justiça. Aquele juiz injusto, como diz a tua palavra, com aquela mulher viúva, com aquela mulher solitária, de tanto ele insistir, aquele juiz sendo mau, não se interessando pela justiça, não fazendo o que é da vontade de Deus. Senhor, ele disse, eu farei justiça para que esta pessoa me deixe em paz. Nós oramos, Pai, pelos casos que estão na justiça. Haja uma liberação, libera a tua justiça no coração dos juízes injustos para fazer justiça na vida dos teus filhos. Libera agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos nesta manhã, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso rochedo em que nos confiamos. O Senhor é o nosso escudo e o poder que nos salva. O Senhor é a nossa torre forte. E declaramos, Senhor Deus, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor,
rocha nossa e nosso Redentor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Amados, eu quero fazer lembrar a você. Hoje nós iniciamos o mês de outubro, dia 1º. Não podia iniciar com esse tempo de oração, não é verdade? Eu quero dizer para vocês, amados, que também nesta noite, no culto de Quinta de Glória, nós estaremos falando sobre um assunto muito relevante. Nós estaremos falando sobre a doença do século, a doença desta geração, que é a depressão. Será um tempo de libertação e de cura. E depois nós vamos selar com a ceia do Senhor. Portanto, não falte, amados. Temos pouquíssimos lugares. Ainda agora de manhã, já reserve o seu lugar, porque vai ser um tempo extraordinário. Amados, se prepare que vai ser um momento espetacular. Sabe por quê, queridos? Por que Deus me deu essa palavra? Para iniciar o mês de outubro com a totalidade das bênçãos que Deus tem liberado para nós nesse mês de outubro. Assim como eu tenho falado muitas vezes a vocês, que no mês de janeiro nós já fomos prevenidos e aquilo que nós iríamos precisar para cada mês, Deus já estaria suprindo para vivermos antecipadamente. Escute o que eu vou dizer agora. Nós já temos a antecipação, já temos tudo o que precisamos para este mês de outubro. Não vai te faltar nada, porque já está provido da parte de Deus. Todas as áreas da sua vida já tem a provisão de Deus, porque nós já nos antecipamos no mês de janeiro através de jejum. O mês de outubro já está abençoado. A provisão para nós vivermos no mês de outubro já está provida, já há provisão da parte do Senhor para mim e para a sua vida em todas as áreas da nossa vida. Eu quero lembrar um pouquinho que nós ministramos naquele dia do jejum e nós falamos de que o número 10, ele simboliza a totalidade, ele simboliza a perfeição no mundo natural, Na palavra de Deus, os 10 normalmente é composto de 5 mais 5. Escute, de 5 mais 5, fala de porção dobrada, fala da unção de Elias para Eliseu, fala de nós recolhermos 2 vezes mais, de nós colhermos 2 vezes mais. 5 mais 5 fala de responsabilidade dobrada, ou seja, completa responsabilidade. Precisamos atentar para esses detalhes. Queridos, Deus só trabalha com pessoas responsáveis, com filhos que são responsáveis. Portanto, temos que ser responsáveis no nosso tempo de oração, no nosso tempo de adoração, no nosso tempo de leitura da palavra de Deus, no nossa devocional, de termos a nossa meditação, de termos o nosso momento de servir no reino, de termos o nosso momento de falar e de ministrar o evangelho a toda criatura. Amados, esse mês nos fala de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, de que somos responsáveis pelas nossas decisões. Portanto, quando tomamos pautadas na vontade de Deus, nós teremos consequências de acordo com a vontade de Deus. Por isso devemos ser muito responsáveis com a nossa vida diante de Deus para tomar decisões. Eu sinto no meu espírito aqui, eu tenho uma impressão no meu espírito de que tem pessoas nesta manhã que estão conectadas conosco e que precisam tomar decisões importantes para a sua vida. O Senhor está dizendo, diga para eles, busquem a minha presença, busquem ouvir a minha voz. Ontem na Casa de Paz nós falamos que uma das manifestações, uma das maneiras que nós devemos buscar a vontade de Deus é aprender a ouvi-lo. Aprender a ouvi-lo, a ouvir a voz de Deus.
Portanto, amados, aprenda a ouvir a voz de Deus para que as suas decisões sejam pautadas na direção que Deus quer dar para a sua vida. Portanto, o mês de outubro nos fala de responsabilidade. Nos traz a responsabilidade. Assumir a responsabilidade espiritual da nossa vida para com Deus, para com a nossa igreja, para com o nosso semelhante. É por isso que o sistema que usamos é decimal e fala de responsabilidade de todo homem. Por exemplo, eram 10 mandamentos, eram 10 virgens e 10 foram as pragas do Egito também. Eram 10, diz a Escritura em Lucas 19:13. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Eu quero declarar sobre você: Deus está te dando minas. Receba esta palavra. Deus está te dando minas, mas o Senhor te incumbe de uma responsabilidade. Escute, igreja. Escute. Façam essas minas render até a minha volta. Não é para você gastar dissolutamente, mas Deus quer te dar minas para você poder extrair o tesouro que está escondido, que está armazenado nas trevas, diz a palavra, para você utilizar esse dinheiro para fazê-lo render. Para fazê-lo render. Eu declaro que Deus te dá finanças para investir na aquisição do nosso novo local. Para você investir. Porque fazer render é investir. Não é para gastar, mas é para invertir. Imagine, investindo na aquisição. Toda a nossa geração está garantida um local de culto. Toda a nossa geração está garantida de não ser escravo do aluguel. Toda a nossa geração está garantida de um local de culto até a vinda do Senhor Jesus, onde nossos filhos prestarão seus sacrifícios, levarão seus holocaustos, levarão suas ofertas, se reunirão com suas famílias para cultuar o Senhor. E Deus está dando esta oportunidade a mim e a você, nos dando minas. Minas. Minas de ouro, minas de prata, minas de cobre. E o Senhor diz claramente, aqui no texto, está dizendo: façam esse dinheiro render até a minha volta. Não gaste dissolutamente, mas pegue o dinheiro, invista na aquisição deste lugar de adoração, deste lugar chamado altar de adoração. Porque esse investimento, quando Jesus voltar, estará ali firmes com filhos e filhas, nossa descendência, dando glórias a Deus, trabalhando para Deus. Amados, toda promessa espiritual precisa de um plano natural. Nós planejamos adquirir o nosso local próprio. Nós planejamos e agora, neste mês de setembro que passou, início de outubro, então Deus nos deu a porta aberta, abrimos a porta. Já temos um local, já sabemos aonde Deus quer nos estabelecer. Agora o mês de outubro, escute, mês de outubro é o mês da liberação das finanças para este investimento. Prepare-se, meu irmão, prepare seu coração e seja fiel, que Deus encontre no teu coração fidelidade. Nós falamos no discipulado sobre a fidelidade de Deus para conosco e também falamos de que nós temos que ser fiéis a Ele. Nós temos que ser fiéis. E Deus nos chama no mês de outubro agora a responsabilidade dessa fidelidade e dessa lealdade. Dessa lealdade plena, cega, cabal. Eu fechei contigo, estou contigo, não abro, é isso aí e vamos juntos, vamos fazer a obra acontecer. Deus nos chama a responsabilidade. Deus chama a igreja do Senhor a responsabilidade. Deus está falando sério comigo e com você. Cuidado, meu irmão.
Cuidado, porque se Deus te deu recursos para um propósito, não desvie, não seja corrupto, não seja como políticos corruptos que recebem o dinheiro para um projeto e desviam desse projeto. Cuidado, porque sempre a justiça está no encalço dos injustos. Sempre a justiça vai te perseguir. E quando a justiça te alcançar, vai sondar o teu coração. Se houver justiça, não tem nada a temer. Mas se houver injustiça, prepare-se. Prepare-se para as consequências da justiça. Portanto, amados, Salmo 105, versículo 4 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Recorram, afiem-se, busquem, voltem ao seu poder. Recorram ao Senhor. Busquem sempre a sua presença. Aonde nós encontraremos responsabilidade. Aonde nós encontraremos esse homem íntegro, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Onde seremos revestidos de poder para esta responsabilidade. Revestidos de sabedoria para administrar as minas, para multiplicar a nossa riqueza para a glória do Senhor. Para que quando Deus volte, Cristo volte, possa nos encontrar abastados, prósperos e possamos render. Senhor, o Senhor me deu as minas. Olha, Senhor, nós compramos este templo, nós compramos este local. Olha, Deus, nós fizemos isto, porque aqui era o lugar onde nós nos reuníamos para adorar ao Senhor. Reuníamos com os nossos filhos, reuníamos com os filhos dos nossos filhos. Toda a nossa descendência se reuniu neste local, Senhor, porque esse local foi consagrado até a vinda do Senhor Jesus. Deus nos chama a esta responsabilidade. Amados, nós precisamos ter visão de futuro. Escute, precisamos ter visão de futuro. Precisamos ser investidores do reino de Deus. Não pensemos somente em coisas materiais. Vou comprar isso, vou adquirir aquilo e vou pensar em coisas fúteis. Não, pense em coisas eternas. Pense em coisas eternas. Pastor, como que é coisa eterna? Por exemplo, pense em investir na aquisição do nosso templo. Sabe por quê? Porque ali está a eternidade. Não do templo em si mesmo, mas das almas que ali se salvarão. E dentro dessas almas estão os teus filhos, estão os filhos dos teus filhos, e estão teus tataranetos que estarão ali para viver a eternidade com Jesus e um dia se encontrar com você na eternidade. Uau, que coisa bonita isso! Que coisa linda! O mais importante, amados, nesse período, nesses momentos que Deus está nos estabelecendo, precisamos estar nos alimentando constantemente da palavra, da presença, da glória do Senhor, para adquirirmos em sua presença o poder que precisamos para prosperar e depois para render contas. Escute, Deus não te dará riquezas para você gastar dissolutamente. Não, Deus te dará riqueza que você depois vai ter que prestar contas a Ele. Porque a riqueza não é sua, é dele. Mas Ele tem poder para você investir no reino. Para investir no reino, escute, aleluia. Precisamos estar em unidade. Precisamos estar em concordância. Salmo 133 diz que a unção de Deus vem pela cabeça. Deus ungiu a Jesus Cristo para realizar a obra. Veio até nós, as barbas, que somos os líderes, que Ele nos incumbiu, e vai até a orla dos seus vestidos, que é o povo, todo o povo de Deus. Também somos alcançados por essa unção. Mês de outubro é tempo dessa unção entrar em ação. É tempo da unção divina entrar em ação em porção dobrada.
em porção dobrada. Receba isto no seu espírito, receba isto em seu coração. Mas seja responsável, porque Deus dará essas minas aos responsáveis, aqueles que vão prestar contas sem nenhum problema, porque são íntegros. São íntegros. Escute, amados. Escute o que Deus. Por isso, o mais importante, amados, neste tempo, neste mês, é aprender a ouvir a Deus, é estar atento à direção divina, para que as promessas liberadas sejam efetivadas nesse mês de outubro, de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Porque, amados, escute isso, não basta ter a promessa. Não basta, que me adianta viver de uma promessa se eu não fizer a minha parte. Toda promessa dada por Deus precisa ter uma aplicação natural. Escute isso. Toda promessa de Deus, toda promessa dada por Deus precisa de uma aplicação natural. Ou seja, precisa no natural alguém fiel, alguém que seja encontrado com um coração que é totalmente do Senhor, para ele então depositar essa sabedoria e fazer com que a obra das suas mãos possam fazer prosperar tudo o que tocar. Portanto, isso fala de planejamento, fala de organização, fala de ter disciplina. Não adianta você querer enriquecer acordando 9, 10 horas da manhã. Não, queridos. Aquele dito popular, Deus ajuda quem madruga, é verdade, amados. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem íntegro, era um homem próspero, era um homem riquíssimo. E a palavra do Senhor diz que ele acordava todos os dias de madrugada para fazer sacrifícios ao Senhor. Será que você tem sido uma pessoa de sacrifícios? Será que Deus, quando olha para você, pode dizer, aqui neste coração tem um altar de sacrifício? Será que Deus pode dizer, aqui nesse coração tem um altar que presta culto a mim? Aqui tem um homem, uma mulher responsável. Aqui tem um altar onde eu vou depositar as riquezas da glória. Aqui tem um coração que eu confio. Será que Deus pode dizer isso de você? Se Ele sondar o seu coração nesta manhã, que tipo de coração Ele encontrará em você? Um coração temeroso diante das adversidades ou um coração que tem temor a Deus? Falamos sobre isto. Domingo nós falamos sobre isto. Portanto, amados, não basta ter a promessa, porque toda promessa dada por Deus precisa ser aplicada no natural, no mundo natural. Portanto, você precisa planejar o cumprimento da sua promessa. Você precisa planejar, ouvindo Deus, ouvindo as instruções do Senhor e fazendo de acordo com a orientação do Senhor. Assim como Moisés, quando ouviu a Deus falar sobre a construção do tabernáculo, a Bíblia diz no final, e Moisés fez tudo conforme as instruções do Senhor e construiu o tabernáculo. Desta maneira é que Deus trabalha comigo e com você. Ele dá instruções. Olha o que diz Salmo 62, versículo 11. Ele diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Uau! Uma vez Deus falou. Deus não vai falar duas vezes. Deus vai falar uma vez. E se você não está atento, passou. Sua temporada passou. Escute isso, amados. Por isso o salmista diz aqui, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Porção dobrada. Duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder não está em mim. O poder
Se Deus não me der esse poder, eu não sou nada. E Deus quer dar poder. E um dos atributos de Deus é dar poder a seus servos para governar e para dominar. E não existe governo e domínio sem recursos. Sem recursos. Por isso, amados, eu quero animar você nesta manhã. Eu quero que você tenha esta revelação de que o mês de outubro é o mês da provisão em porção dobrada do Senhor. Mas para isso, Deus precisa encontrar um coração que crê nele. Um coração íntegro, um coração que não será um coração desperdiçador da bênção que Deus dá. Cuidado, queridos. Precisamos ter esta revelação. Precisamos ouvir a Deus para acionar o seu poder e os seus planos, em nome de Jesus. Existem muitas promessas que Deus sempre cumpre imediatamente. Por exemplo, já cumpriu na vida de muitas pessoas no transcorrer desse ano, inclusive nesta semana agora. Uma pessoa disse para mim: pastor, apareceu um dinheiro na minha conta. Não sei de onde veio, mas eu sei que foi bênção, porque veio exatamente para suprir uma necessidade. Mas, amados, isso não é ainda a bênção do Senhor. Isso é apenas um sinal de Deus, de que Deus está no controle. É apenas um sinal, porque a abundância vem, sabe de onde? Das minas. Das minas. Mas o que a mina vai requerer de mim e de você? Trabalho. Vai requerer esforço. Vai requerer acordar cedo. Vai requerer busca do poder de Deus. Ouvir as estratégias de Deus para saber como cavar e encontrar os tesouros que estão nas minas. Nas minas. Esses dias eu li para você Isaías, capítulo 45, versículo 3. Que coisa tremenda, amados, que diz ali em Isaías 45, versículo 3, deixa eu achar aqui, diz assim: darei a vocês os tesouros das trevas. Aonde está o seu tesouro? Nas trevas. Que você, através do seu dízimo, santificará. Por quê? Porque veio das trevas, está contaminado. Mas através do seu dízimo, você vai santificar as riquezas que Deus vai fazer você extrair das trevas. E diz: riquezas armazenadas em locais secretos. Você entende agora o link com as minas? As minas você tem que cavar, tem que ir cavucando, porque o tesouro está em lugar obscuro, secreto, e que você terá que descobrir. E aqui diz assim: em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te convoca, que te chama pelo teu nome. Por isso diz no mês de outubro, escute, isso é uma palavra profética, receba no seu espírito: por amor do meu servo Jacó, o meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, um título de reconhecimento de honra. Embora muitas vezes nós não o reconhecemos em honra a Deus, mas Ele diz: eu vou te honrar, eu vou te honrar. Por isso, humilhemo-nos na presença do Senhor, para que o Senhor nos exalte em tempo oportuno. Aleluia. Olha o que diz aqui, Gálatas 3,18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente mediante a promessa. Ou seja, se a herança dependesse da lei, então não precisaríamos mais promessas. Mas Deus extrai da lei e transforma em promessa para mim e para você. E essa promessa só pode ser alcançada
não por uma lei difícil e impossível de cumprir, mas por uma graça chamada fé. Que pela fé você e eu podemos alcançar essa porção dobrada no mês de outubro. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa de Deus, mas o seu processo levou 25 anos para o seu cumprimento. Por isso não devemos entrar em desespero quando a promessa está demorando para acontecer. Só que Deus quer fazer coisas imediatas, já no presente século. Sabe por quê? Porque Jesus já está voltando. Portanto, quanto mais você se rende a Deus, quanto mais você morre para si mesmo, quanto mais você morre para seu orgulho, para seu egoísmo, para o centro do seu umbigo, quanto mais você morre para o velho homem, mais rápido vai ressuscitar um novo homem que está com o coração íntegro diante de Deus, para Deus derramar as bênçãos de uma forma sobrenatural, ao ponto de você não ter onde guardá-las. Enquanto a promessa não acontece, devemos seguir perseverando, buscando o poder de Deus, ouvindo Deus e obedecendo a Deus sobre todas as coisas. Valorize a presença de Deus em todos os momentos. O tempo de espera é necessário, porque o tempo de espera forja nosso caráter, forja a nossa própria vida, para que não sejamos destruídos pela bênção que o Senhor está para nos dar. Porque muitas vezes a bênção não vem para nos abençoar, vem para nos condenar. Quando nós não temos um coração voltado para Deus e para a sua vontade, a bênção que Deus nos dá vem para nos condenar. Cuidado com isso, amados. Quero terminar dizendo as seguintes palavras. Provérbios, capítulo 24, versículo 3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento, inteligência ou prudência se consolida. Que neste mês de outubro, Deus te dê sabedoria para construir a sua Jerusalém, com discernimento, com inteligência, com prudência, para consolidar as minas que Deus tem dado a mim e a você, mas que devemos prestar contas a Deus. Que esta verdade e esta palavra encontre guarida em seu coração e você possa agasalhá-lo para a bênção do reino de Deus. Amém? Pai, eu abençoo a vida de cada um desses irmãos. Esta palavra seja impressa no seu espírito e que nós possamos consolidar com sabedoria, Senhor, em nossa Jerusalém, construir a nossa Jerusalém, Pai, para que as gerações vindouras continuem, Senhor Deus, imitando o nosso exemplo de fidelidade, de responsabilidade com a riqueza que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós oramos abençoando que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um, em nome de Jesus. Amém? Amados, não esqueça, hoje, culto Quinta de Glória, teremos ceia do Senhor, uma palavra poderosa sobre o mal deste século, a depressão. Portanto, reserve o seu lugar, já faltam poucos lugares. Amém? Um grande abraço a todos, um bom dia.